Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live aqui do Artemis Laboratório. Hoje com um tema muito importante, né? Vamos falar sobre o Janeiro Branco, né? Falar um pouco da importância da nossa saúde mental, né? Vamos já, daqui a pouquinho a Letícia já vai estar entrando aqui com a gente para a gente começar a nossa live. Já está entrando aqui com a gente. Olá, Letícia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Bom, então vamos iniciar aqui. Bom, boa noite a todos que estão entrando na nossa live. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. E estamos hoje aqui para mais uma live, nesse nosso horário tradicional das nossas lives, discutindo muitos temas de saúde. Hoje estamos aqui com a Letícia, que é psicóloga e que vai discutir com a gente um tema importantíssimo da nossa saúde mental nesse janeiro branco. Letícia, por favor, se apresente para o pessoal que está entrando aí, por favor. Obrigada. Primeiro, um prazer estar com você aí, falando um pouquinho sobre essa temática tão importante. Meu nome é Letícia, sou psicóloga, desde 2008, minha formação. Sou professora do curso de psicologia da Unigran e trabalho agora na clínica também, atendendo os pacientes. Então, fico muito feliz de poder estar aqui, dividindo um pouco com a plateia, né, com os seguidores do Artemis também, para falar um pouquinho sobre essa importância, né, da saúde mental nas nossas vidas. Ótimo, muito bom. Então, Letícia, vamos começar falando, né? Da onde veio essa iniciativa do Janeiro Branco, né? E por que é tão importante da gente ter essa data, esse mês especial, para a gente cuidar um pouco e se preocupar um pouco com a nossa saúde mental? Legal. Eu acho que a gente vem, a data veio no sentido de alertar as pessoas, né, e mostrar essa importância. Muitas das vezes a gente fica numa busca por uma preocupação apenas pela saúde física, né, ou preocupado com tantas outras coisas do nosso dia a dia, né, e muitas vezes nem a saúde física a gente cuida. Então, preocupado com esse dia a dia, nessa loucura que nós vivemos, né, do nosso dia a dia, buscando, trabalhando, é casa, é filho, é todas as coisas. E aí o Janeiro Branco ele vem nesse sentido, né, de alertar as pessoas dessa importância de se olhar a saúde mental, de compreender o que é saúde mental, de buscar cuidar, né? Eu acho que parar e olhar para você. Eu acho que essa é o grande X da questão do Janeiro Branco é essa alerta, né? Pare e olhe para você. Eu acho que essa é a principal frase, né, que o Janeiro Branco vem trazer. Pare e olhe para você. Legal. Muito bom, né? E nós estamos numa época de muitas mudanças, né? Em vários sentidos, né? Pós-pandemia, guerra acontecendo na Europa, situação econômica complicada no país, né? E além de todos os problemas do dia a dia que a gente vive, né? Tudo isso eu acho que causa um transtorno muito grande, né, na nossa vida e às vezes a gente nem percebe, a gente vai adoecendo, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E como que a gente tem que olhar para a gente, né? Para a gente se entender um pouco nessa loucura que é o nosso dia a dia, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que é a saúde mental, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa para poder começar essa nossa conversa, né? Uhum. Eu gosto muito da definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que vem trazer que a saúde mental é esse bem-estar, né? A ideia do bem-estar desse indivíduo que é capaz o quê? De entender quais são as suas habilidades, quais são as suas forças e também conseguir entender quais são as suas fraquezas. Então, acho que isso é importante quando a gente pensa em saúde mental. Eu compreender as minhas forças, mas eu também compreender as minhas fraquezas. E dar conta o quê? De, mesmo com o estresse rotineiro do dia a dia, mesmo com o nosso estresse natural do dia a dia, eu conseguir ser produtivo, né? Eu dar conta de ser produtivo, encontrando estratégias para enfrentar
essa correria, essa sociedade do cansaço, como nós estamos estudando, né? Uma sociedade que está cansada, porque precisa ser altamente produtiva, né? Então, saúde mental é o estar bem comigo mesmo, estar bem com as outras pessoas, é eu dar conta de aceitar as exigências da vida, né? E eu gosto de pensar que é eu conseguir lidar o quê? Com as minhas emoções, tanto positivas, agradáveis, mas também dar conta de lidar com as minhas emoções desagradáveis. Porque as emoções desagradáveis também fazem parte da vida, né? Não tem como a gente pensar numa vida, no ser humano, apenas com alegria, só com coisas positivas, com satisfação, né? A tristeza faz parte, o medo faz parte, a raiva faz parte. E aí eu dar conta o quê? De reconhecer os meus limites. Então, ter saúde mental é eu dar conta de reconhecer os meus limites. Olha, até aqui eu dou conta, depois eu não dou conta mais, né? Eu aprender a falar aquela palavrinha tão pequenininha, o não, né? Olha, aqui eu não posso mais, né? Não vou aceitar mais esse desafio, eu preciso parar por aqui. Então, saúde mental é esse movimento de você ter consciência sobre você, né? E aceitar essas emoções, tanto positivas quanto negativas, buscando ajuda quando for necessário, né? Eu gosto de pensar que muitas vezes as pessoas elas têm medo de buscar ajuda, né? E é super importante, né, doutor? As pessoas entenderem que elas precisam de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, né? Todos nós, em algum momento da vida, e isso é um dado da OMS, vamos passar por algum momento de ansiedade ou algum episódio depressivo, né? Todos nós, no decorrer ao longo da vida, passaremos por alguma situação assim. Então é importante a gente ter esse reconhecimento, essa consciência dessa importância de olhar para a saúde mental e aí sim buscar saber lidar com tudo isso, né? Com essas exigências do dia a dia, exigências da vida. Parece muito bonito isso tudo, né? Mas não é fácil, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, o que a gente pode fazer frente a isso. Com certeza, né? Eu acho que até teve um comentário aqui, né? O Ademir Baena, um colega nosso da área da saúde, que é fonoaudiólogo aqui na cidade, ele fez até um comentário, né? Da gente, às vezes, se preocupar muito com a saúde física, né? Às vezes não também, mas muito com a saúde física e esquecer do lado mental, né? E aquela sensação, né, da gente, eu vejo muito isso, onde eu já me vi em situações dessas, eu vou colocar até um pouco da minha experiência já vivida nisso também, né, da gente, a gente achar que a gente é super-homem, é super-mulher, é aquela pessoa que, não, a gente dá conta, né, a gente vai, a gente faz, a gente acontece, né, e de repente você se vê numa situação em que você não sabe mais o que fazer. Né? Você vê o mundo totalmente perdido e aí você fala, nossa, e agora o que que eu faço? Né? E foram situações que eu mesmo já me deparei, né? Em situações dessa, né? Principalmente a gente quando é mais novo e a gente tem um ritmo que você acha que vai continuar tocando esse ritmo, né? Que você vai ser sempre igual em todas as fases da sua vida, né? E eu, por exemplo, sempre fui, né? Aquele garoto, né? Já faz tempo isso, né? Aquele garoto fazia de tudo, que fazia faculdade, trabalhava à noite, dava plantão, participava do centro acadêmico e dava conta de ir bem na faculdade, fazer tudo, e depois você quer manter esse ritmo e de repente você se explode, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, né? E depois eu vou aprofundar um pouco mais nessa minha experiência para você ir discutindo isso também. Sim, eu acho que é interessante essa sua fala, né? Porque ela traz de novo essa frase, né? A gente acaba ficando numa correria tão grande e dando Uhum. conta de tantas coisas, muitas vezes quando a gente é novo, né? Com tantas ambições, com tantos desejos, com tantos sonhos, que a gente esquece de olhar pra gente. A gente olha para tantas coisas, a gente olha, né? E isso ao longo da vida, né? Não é só quando a gente é novo. Muitas vezes também ao longo da vida, na própria maturidade,
A gente está tão Uhum. preocupado com tantas coisas, com tantas preocupações que o mundo nos impõe, que a sociedade nos impõe, que a gente não dá conta de olhar para si, né? De cuidar de si, né? Eu acho que uma palavra que está muito em voga hoje, e eu acho que não tem como pensar em saúde mental sem pensar nessa palavra, é a questão desse autocuidado, de eu conseguir olhar para mim, de eu ter o autocuidado, e esse autocuidado é em todos os sentidos da vida, né? Eu gosto de olhar a vida como uma roda, né? A gente tem várias partes da vida. Então a gente precisa sim cuidar da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental, cuidar da família, cuidar do trabalho. São N partezinhas que fazem parte desse todo que é o ser humano, né? Mas é importante o quê? Como a Lu colocou, né? A gente vai abraçando tantas coisas, né? Tantas coisas, e aí a gente não dá conta de tudo isso, porque a gente é um ser humano, a gente é de carne e osso, né? Eu gosto de falar, né? A gente não é super-herói, não é super-mulher, né? A gente tem sim as suas limitações, por isso que eu gosto dessa definição, né? É eu conseguir olhar para as minhas também limitações. Eu conseguir analisar que eu preciso, vão ter momentos que eu preciso falar não. Né? Acho que isso é ter essa saúde mental, né? Resguardada, né? Eu sabendo os meus limites, sabendo até onde eu posso ir nesse movimento. Uhum. É, recentemente, né, há uns 2 anos e meio, para uns 3 anos atrás, um pouco antes da pandemia, né, eu realmente tive um burnout, depois se você quiser até comentar sobre isso, mas tive realmente que eu fui obrigado a parar, porque eu não estava colocando o meu limite, né? Sim, E a gente se encontra, às vezes, em situações em que a gente é obrigado a parar porque o corpo manda a gente parar, e não porque você acha o seu limite, sim, né? E, e isso me obrigou a fazer uma mudança radical na minha vida, né? E, na verdade, isso já aconteceu comigo 2 vezes, né? 2 grandes mudanças. Eu já fiz mudanças por conta própria também, mas 2 grandes mudanças que eu fiz na minha vida, uma em 2014, outra em 2020, foi muito por conta disso, sabe? Que o corpo falou, ó, para, porque você tá pirando aí, e realmente precisei muito de ajuda, sabe? E eu acho que poder mostrar para as pessoas, né, que a gente tem fragilidades, né, e que a gente passa por dificuldades e que a gente necessita de procurar ajuda. E a gente se levanta porque você tem coragem de procurar ajuda, eu acho que é um recado muito, muito importante para a gente discutir aqui. Né? Uma vez foi muito por questões também profissionais, mas foi muito mais por questões pessoais também, né? Porque foi morte do meu pai, filho que nasceu e foi parar na UTI, né? Então, muita sobrecarga emocional em vários sentidos. Mas a última realmente foi sobrecarga de trabalho mesmo, sabe? Claro que a vida estava diferente, mas foi sobrecarga de trabalho, né? E aí a gente acaba, né, olhando para a gente forçado. Né? Então, eu acho muito legal você discutir um pouco disso, porque eu vejo que isso não é uma coisa que aconteceu comigo. Eu vejo muita gente que sim, está nessa roda viva e que não percebe que está entrando numa situação sim. dessas. Eu acho que é interessante, né, doutora, a gente pontuar isso, né? Que nós estamos aqui trazendo essa informação, falando com, né, com as pessoas, mas nós também vivemos situações que a gente precisa parar, o corpo grita, né? Eu também Uhum, tive uma situação, eu acho que é interessante até pontuar, porque muitas vezes as pessoas acham que psicólogo nem gente é, mas psicólogo também é gente, né? Psicólogo também tem essas dificuldades, né? As suas crises também, né, no movimento emocional, mental. E eu também passei por uma situação de um grande estresse e cheguei ao burnout. Eu acho que o estresse crônico, ele leva a esse burnout, né, por conta de questões de trabalho e por conta de muito desse movimento de achar que eu conseguia tudo, que eu conseguia abraçar todo mundo, né? E eu era uhum, mãe, recente mãe na época, isso há mais de 10 anos atrás. Minha filha tinha acabado de nascer e eu estava num cargo de gerência numa empresa que eu trabalhava aqui em Dourados. E meu corpo gritou, né? Eu lembro eu procurando neurologista, procurando psicólogo de novo, fazendo vários movimentos. E aí, assim, todos me falavam a mesma coisa. O seu corpo está gritando, você precisa parar, né? Você precisa
mudar de vida, você precisa ter uma vida diferente, você precisa se reorganizar, você precisa falar não, né? E é interessante isso, quando a gente consegue também, nesse movimento que a vida nos faz, a gente conseguir falar, não, pera lá, vou parar agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou buscar ajuda, né? Porque sozinho a gente não faz esse movimento. A gente precisa o quê? De pessoas que possam nos auxiliar nesse processo, né? Que possam nos dar a mão, né? Então, assim, a terapia, para mim, hoje é uma das coisas, assim, que é um pilar na minha vida e eu não consigo ficar sem a terapia, porque terapia não é para... eu falo assim, terapia não é para doido, terapia não é para pessoas que estão com algum transtorno, terapia é para nós, seres humanos que queremos cada vez mais melhorar, evoluir, né? A terapia ela tem essa função muito, muito interessante, né? De evolução, de busca cada vez mais de autoconhecimento. Mas eu acho que pensar em saúde mental nesse mundo que nós vivemos, de muitos problemas, de muito estresse, de muitas adversidades, né? E a gente estava conversando, né, doutor, sobre a questão da pandemia, né? A pandemia, ela escancarou muita coisa, né? A pandemia veio lá e como se fosse alguém que pegasse a porta e desse com os dois pés naquela porta, né? Então, a pandemia trouxe assim, pera lá, gente, e aí, né? E vocês, né? E vocês aí, o que vocês vão fazer com vocês, né? Eu gosto muito de um livro de um coreano que chama Cidade do Cansaço. E nesse livro ele traz o que nós estamos vivendo hoje, né? Então nós estamos vivendo já há alguns anos, esses últimos anos, uma sociedade de alta produtividade, né? Uma sociedade que exige de nós que nós sejamos produtivos a todo custo. Então eu preciso ser uma boa mãe, uma excelente mãe, eu preciso ser, porque se eu não for uma boa mãe, as pessoas me criticam. Eu preciso ser uma excelente esposa, eu preciso ser uma excelente profissional, eu preciso ser uma mega fitness e fazer academia todo dia e comer bem e sei lá mais o quê. Então, é uma sociedade o quê? Que vem cobrando das pessoas uma alta performance, que é a palavra que se fala hoje, uma alta performance que muitas vezes não é possível Sim. com as nossas limitações do dia a dia, né? Porque cada um é cada um vai reagir de uma forma, cada corpo é um corpo, cada mente é uma mente, cada um tem uma história de vida, né? E a gente se sente culpado porque a gente não é produtivo, né? E as pessoas esquecem que a gente pode estar em ócio. O ócio é importante, o ócio pode ser algo bom para o ser humano. A gente precisa descansar, né? É aquela historinha, né? Deus fez o mundo lá e um dia ele descansou, né? Ele fez o mundo 6 dias, o 7º dia ele descansou, como diria o outro. Nós também precisamos descansar, o nosso corpo precisa descansar. E aí essa sociedade o quê? Exige de nós essa produtividade excessiva, né? Ser bom em tudo, né? Não falar não, ser um excelente. E muitas vezes a gente perde, né? Acho que o que eu percebo, né? A gente perde as rédeas da nossa própria vida, né? As rédeas da nossa vida fica na mão de outras pessoas. Da sociedade, da empresa que eu trabalho, sei lá, de qualquer outras coisas, menos na minha mão, né? Eu perco essa rédea. E aí, o burnout, exemplo, né, como o doutor colocou, o burnout é um dos adoecimentos, esgotamentos, né, um dos adoecimentos desse século, né? Agora está no CID-11, enquanto doença profissional, e que tem atingido muitas pessoas, né? Por conta disso, dessa falta mesmo de controle, de limite, de olhar para si, de entender as suas limitações. E aí as pessoas o quê? Entram nessa roda, né? E eu vou falar uma coisa bem interessante que eu falo para os meus alunos. Tem dias que nós nos pegamos como se fosse aqueles ratos de laboratório, sabe naquela rodinha assim, ó? Sim. Né? E para onde nós estamos indo nessa rodinha? Né? Aonde? Eu não sei. É uma reflexão que eu quero que vocês também pensem, né? Será que é isso que eu quero para minha vida, né? A gente tem que pensar, né, eu falo muito da gente, né, poder tomar as rédeas da nossa vida, né?
Você falou da rodinha girando, né? E quer dizer assim, de você deixar o mundo te levar e ver o que acontece também, né? Isso é muito perigoso. Eu já vivi isso, já percebi isso na minha vida, né? Principalmente quando você está numa situação teoricamente, né? Interessante, principalmente financeiramente, né? Fala, não, financeiramente está bom, a gente vai levando, né? Mas financeiramente está bom, mas e o resto? E o resto. Né? Foi o que aconteceu comigo muito, né? De você olhar e falar, não, mas tá legal, estamos recebendo, tá bem, mas e o resto, né? Você vai deixando a roda da vida te levar, e na hora que você percebe, você fala, não, mas que horror que tá isso, né? Sim. Não tá legal isso. Eu preciso retomar minha vida e me recolocar, né? E muitas vezes isso é difícil, né? Isso é difícil. A gente sofre um pouquinho, muitas vezes, para fazer isso, porque não só de você, da decisão, da minha decisão, né, que eu tive que tomar, de mudar minha vida, de fazer coisas. Quantas pessoas que viram para você e falam, mas você tá tão bem, por que você vai fazer isso? Você é doido? Né? Cansei de ouvir isso, você é maluco. E a Vai mudar de sociedade vida no nos meio da impondo, né? pandemia. Sim, a sociedade nos impondo algo que muitas vezes não é o que eu posso fazer, né? É muito disso mesmo. Eu acho que esse cuidado de nós estarmos aí atentos, né, para isso, né, doutor? Uhum. Né? Não é fácil, não, né? E aí ainda tem esse problema, né? De, do próprio preconceito que as pessoas têm, que a sociedade tem, de você procurar um psicólogo, de você procurar um psiquiatra, de você procurar um neurologista, porque, não, vão me taxar de doente, de doido, de maluco. Acho que isso é um ponto muito importante para você enfocar também, Eu acho que Letícia. são duas coisas interessantes da sua fala, né? A primeira coisa é o desequilíbrio que existe, né? Eu acho que hoje a gente vive num mundo que está desequilibrado, né? Então, assim, é, essa roda está desequilibrada, né? Então, assim, muitas vezes a gente pende tanto para o trabalho e aí esquece da família. E aí a gente vê o índice de divórcio, os índices de separação, o índice de filhos aí que não estão sendo criados pelos pais, o índice de famílias desestruturadas por conta de muitas vezes um dos motivos, muitas das vezes, é porque se pensa tanto no trabalho que acaba não se olhando para outras coisas também, né? Então, acho que o desequilíbrio é algo muito interessante e problemático aqui, né, nossa fala, de dar conta da vida pessoal e da vida profissional, né? Eu consegui fazer essa balança aí, pender em alguns momentos, mas tentar voltar para o equilíbrio, né? Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é essa questão de as pessoas entenderem como é importante buscar ajuda, né? Eu ainda vejo muitas pessoas chegando aqui no consultório e falando assim, olha, eu não sou louco, né? Como se viessem para mim numa situação assim, eu estou procurando a Letícia por conta que eu tenho algum problema. Não, não é assim, né? Ou assim, principalmente os homens, né? Eu vou falar assim, principalmente os homens. Mulheres têm mais facilidade de buscar processo terapêutico do que os homens. Os homens vindo muito numa fala também que estão fracos, né? Como se buscar a terapia mostra que eles estão enfraquecidos, né? E eu acho que a pandemia ela veio também nos mostrar que, pera lá, todos nós, né, estamos nesse mesmo barco, né? E eu acho que ela também vem mostrar o quê? A importância de novo da terapia, a importância de novo do processo psicoterápico, a importância de novo de a gente se olhar, se cuidar, né? Então, ao mesmo tempo que eu vejo a pandemia como algo que desequilibrou muita coisa, para nós da saúde, a gente percebe o quê? Que as pessoas começaram a olhar para si nesse movimento da pandemia. Então, hoje a gente vê assim, os consultórios com muito mais pessoas, muito mais pacientes do que antes. Né? Porque as pessoas aparecem e caiu uma ficha, né, doutor? Né? Que as pessoas Mas, precisam. mas, mas você acha que caiu a ficha da pessoa se tratar ou as pessoas estão mais doentes também por causa do pós-pandemia? As As duas duas coisas, coisas. né? As duas Hã? coisas. Eu percebo assim um movimento das pessoas se perceberem,
mas também de estarem muito mais adoecidas, né? O afastamento social, N coisas aí, eu acho que trouxe esse adoecimento, né? E esse mundo mesmo, esse mundo que a gente está vivendo, né? Tem um teórico na psicologia, o Zanelli, ele fala que depois da Revolução Industrial, o mundo mudou. O mercado produtivo mudou, todas as coisas mudaram, né? E a partir disso também, a forma de trabalho, a forma que a gente leva a vida é diferente. Então, assim, a gente percebe o quê? As pessoas estão adoecidas também por conta disso, né? O desemprego, a gente não pode esquecer disso, né? Muitas vezes a gente fala muito de quem está trabalhando. Mas olha a taxa de desemprego, né? Que traz adoecimento, que traz baixa saúde mental, que não permite a pessoa ter saúde mental, né? Então, desemprego, baixa remuneração, se a gente for pensar agora, entrando nas questões do mercado de trabalho como um todo, má condições de trabalho, pessoas que trabalham com baixas condições de trabalho, a própria falta de planejamento, né, profissional, as pessoas que perdem essa rédea, né, ou deixam por conta da empresa a sua carreira e não olham para a sua carreira enquanto sua carreira profissional, né? Não é só vestir a camisa da empresa. E a minha camisa? Quando que eu vou vestir a minha camisa? Para depois eu vestir a camisa da organização, né? Então, acho que tudo isso também, a gente percebe o quê? Que também tem aumentado de forma significativa esses transtornos, né? Todo esse desequilíbrio que a gente vê tanto no mercado de trabalho quanto na vida, né? Na vida corriqueira. Sono atrapalhado, pessoas que estão comendo uma alimentação, não tendo tempo, né, para nada, né? Essa falta de tempo de forma exacerbada aí, né? Não tenho tempo, não posso isso, não posso aquilo. Então, acho que são coisas aí que vêm preocupando, né? E a gente vê aí muitos movimentos, tanto da Organização Mundial da Saúde quanto da Organização Internacional do Trabalho, a OIT também, se preocupando com a saúde mental. Pera lá, e aí? Nesse pós-pandemia. O que nós vamos fazer agora com essas pessoas? Né? De que forma que nós vamos ajudar essa população? Né? Porque nós temos uma população que tem perdido dias de trabalho por adoecimento. Né? Eu tenho um dado aqui que eu trouxe para vocês. Hoje se fala de 12 bilhões de dias de trabalho perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade. Né? Olha como o adoecimento também atrapalha a própria economia, se a gente for pensar. Né? Porque as pessoas não estão custando aí, né, para a economia. Porque as pessoas não estão conseguindo. Então, assim, essa pós-pandemia, ela trouxe esse movimento, mas, ao mesmo tempo, ela também tem trazido aí novas diretrizes, né, em relação à saúde como um todo, né? Legal. Deixa eu só dar um recado aqui antes da gente continuar. O pessoal, ó, tem bastante gente que está entrando agora, gente que vai precisar sair. Essa live está sendo gravada, daqui a pouquinho ela vai estar disponível aqui mesmo no Instagram do Artemis. E amanhã ela já vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Tem mais de 70 lives já lá sobre vários temas, inclusive alguns temas relacionados à saúde mental também, tá? Então quem quiser, procure lá. Essa live vai estar inteirinha gravada aqui no Instagram e lá no canal do YouTube. E por favor, ó, o chat está aberto aqui, façam perguntas, porque são as perguntas aí que engrandecem e trazem aí a dinâmica para a nossa live, tá? Então, por favor, nos questionem, que isso é muito importante para nós, tá? Aí, ó, vamos já ler uma mensagem aqui, ó. Estado Pontes aqui. Eu vejo não tão somente a valorização da vida com a pandemia, mas da vida cotidiana. Meus pacientes querem ser pais, maridos, filhos melhores. Isso é legal. Isso é legal, né? Eu acho que é muito isso, né? Esses dois lados da moeda, tanto do adoecimento a mais, mas também de pessoas que estão se valorizando, estão olhando para a vida de forma diferente, né? E aí estão buscando ajuda, estão querendo ser melhor, né? Querendo desenvolver, querendo buscar novas competências, né? Acho que tudo isso está bastante misturado nesse movimento nosso pós-pandemia, né? Legal. Bom, Letícia, você falou uma coisa muito interessante, você tocou no ponto da depressão, né? A gente já falou de várias coisas, mas acho que depressão é
um problema. Tem gente falando que vai ser a doença do século, mas tem um monte de doenças do século aí que a gente enxerga. Mas, sem dúvida, a depressão é um problema enorme e aparentemente crescente, né? Vamos falar um pouquinho disso, porque também é outra coisa envolvida em extremo preconceito, caracteriza também a pessoa como fraca, aquelas coisas todas aí. Eu acho muito legal a gente entrar nisso e falar como que a pessoa tem que encarar isso e como que ela tem que procurar essa ajuda, né? Eu acho que é importante duas coisas aqui, né? Não só a pessoa buscar ajuda, mas as pessoas que estão próximas a essa pessoa auxiliá-la, né, a buscar ajuda. Um paciente depressivo é um paciente que tem muito mais dificuldade de buscar ajuda, né? Muitas das vezes ele não tem condição mesmo de força para buscar ajuda. Então, assim, eu acho que é importante nós, em casa, no trabalho, aonde nós estivermos, também termos esse olhar ao outro, né? Saúde mental é o estar bem comigo e com os outros. A gente falou disso no começo, né? Então, acho que também ter esse olhar nesse sentido. O que eu posso auxiliar o meu colega de trabalho, o que eu posso auxiliar a minha mãe, meu pai, meu esposo. Se eu estou vendo que essa pessoa não está bem, eu buscar ajuda também para essa pessoa, né? Então, acho que o paciente depressivo, não só ele estar buscando ajuda, mas também as pessoas que estão à sua volta o auxiliando nesse processo, que muitas das vezes é algo complexo, é difícil, né? Você colocou a questão do preconceito. A gente vê que os transtornos mentais, sejam eles qual for, né? Desde uma depressão, burnout, uma ansiedade, qualquer outro transtorno bipolar, entre outros transtornos, nós temos ainda uma questão desse preconceito, desse tabu, né? E aí a gente volta naquilo que a gente vem falando da saúde mental. Os dados, né? Dados estatísticos. Que em algum momento, todos nós teremos algum tipo de dificuldade em relação à saúde mental, né? Então, acho que o primeiro é tentar normalizar um pouco isso, né? Que todos nós temos as nossas fragilidades, né? Então, não é porque a pessoa está com um transtorno depressivo que ela é maior ou menor que ninguém, né? Eu acho que a primeira coisa nesse sentido também, né? Que todos nós podemos, em algum momento, dependendo das nossas estratégias de enfrentamento, enfrentar um momento de dor, enfrentar um momento aí de um transtorno. A depressão, ela não tem só características nesse sentido do que a gente está trabalhando aqui. Existem questões genéticas, existem outras questões, né? Mas é uma doença do século, sim. Eu acredito que como né, que a gente fala disso, é uma doença do século que vem aí acometido muitas pessoas, né? Muitas pessoas ainda não estão buscando ajuda, têm medo da ajuda, têm medo da medicação. E aí eu quero falar uma coisa bem importante aqui. Eu acho que quando um paciente depressivo, quando eu recebo um paciente depressivo, eu preciso olhar para ele e preciso, muitas das vezes, quase sempre, encaminhá-lo para um psiquiatra, né? E aí, de novo, mais um tabu, tomar medicação. Tem pacientes que necessitam de medicação. Porque se não tiver medicação, a gente vai acontecer uma outra situação. Tentativa de suicídio ou até o suicídio, né? A pessoa não consegue evoluir na terapia porque não está bem, né? Então, tem pacientes que precisam entrar com a medicação para daí sim elas darem conta de entrar no processo terapêutico. Sim. Né? Então, assim, acho que todas essas informações, elas são importantes nesse sentido, de a gente cada vez mais trazer mais informação para a população entender que depressão é uma doença séria, não é brincadeira, não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de qualquer outra vergonha na cara. Uma pessoa depressiva sofre, né? E sofre muito, né? Então, se eu tenho um parente, se eu tenho um colega de trabalho, se eu tenho alguém próximo a mim, que eu estou vendo que não está bem, que não está na maneira normal que essa pessoa chegue perto dela, converse com ela, tente mostrar que ela precisa de ajuda. Eu acho que isso é muito importante, né? Esse olhar para o outro, né? Olha só, que é interessante aqui, me veio na cabeça, né? A gente está falando assim, para a gente olhar para a gente. A live é para falar o quê? Para lá e olhe para você. Mas pensando nesses movimentos, eu preciso também, assim, pera lá, olhe para o outro também. Olhe para quem tá à sua volta.
né? Seja empático com a dor do outro, né? Seja empático com a situação do outro. Então, assim, estar bem comigo e estar bem com os outros, né? Eu acho que é esse movimento mesmo de acolhimento, esse movimento de ter empatia, esse movimento de ajuda a esse próximo, porque muitas vezes esse próximo ele não dá conta de buscar ajuda sozinho. E aí eu preciso pegar na mão dele e eu preciso ajudar. Mas muitas vezes isso vem junto, né, Letícia, assim, de você não conseguir, como é que fala, ser empático nem com você nem com o outro, né? Você se fecha nos seus problemas ali, não consegue se enxergar e muito menos ao próximo, né? Sim. E aí vai virando uma bola de neve, não só consigo mesmo, mas com o seu ambiente, né? Com as pessoas que estão à sua volta, né? Sim. E isso acaba virando uma bola de neve, né? Sim. E muitas das vezes a pessoa que está adoecida, ela adoece o ambiente, né? Então, muitas das vezes, Sim, quando a gente não olha sim. para a gente, quando a gente não se cuida, quando a gente não está nesse processo de busca aí por uma saúde mental, nós adoecemos os lugares, né? Nós adoecemos o trabalho, nós adoecemos nossa casa, porque o ambiente ele fala muito, né? O ambiente ele Sim. transmite tudo isso. Então, assim, essa sua fala ela me traz muito isso, né? Como que também é importante o quê? Eu estar atento para as pessoas que eu estou caminhando junto, para quem que eu tô próximo, porque pode ser que eu estou me adoecendo por conta também desse ambiente, que se fala ambiente tóxico, né? Hoje se fala muito Sim. disso, né? E nós sabemos que o próprio trabalho, muitas das vezes, é esse ambiente, né? Mas muitas vezes você cria o ambiente. Assim, períodos que eu não estava bem, a gente acaba sendo intolerante, né? Falo deu mesmo, quer dizer, intolerante, você acaba sendo, se estourando por qualquer coisa, sendo rude com as pessoas, e você torna o ambiente ruim, né? Sim, com certeza, com certeza. Por isso eu acho que é a importância, né, doutor? Se eu vejo um colega, né? Se eu vejo alguém próximo que está assim, vamos, né, ter uma conversa, vamos buscar tentar auxiliar essa pessoa, né? Eu acho que assim, é importante esse olhar também nesse sentido, porque muitas vezes a pessoa ela não está enxergando isso, né? E aí só quando o corpo grita que eu percebo que eu não estou bem, né? Só Sim, quando o meu esposo, minha esposa, sei lá quem, levanta a bandeira que eu percebo que eu não estou bem, porque muitas vezes a gente não se reconhece, sim, né? Por isso que sim. ter saúde mental é esse reconhecimento. Porque quando eu estou adoecido, eu não reconheço. Eu não me vejo, né? Eu acho que tá tudo bem. Eu sou intolerante, eu sou grosso, eu sou estúpido e tá tudo certo, né? Por falta de reconhecimento mesmo, por causa de ter essa consciência sobre mim, né? Legal, muito bom. Então, outra coisa que eu queria abordar aqui, que você trocasse uma ideia assim, né? Nós estamos também num mundo muito diferente, né? Esse excesso de rede social, da pessoa se isolar no mundo digital ao invés de ter relação pessoal, né? Como que essa mudança, né, desse paradigma, assim, porque foi recente, brutal e rápido, né, essa mudança no mundo, né? Eu não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo, venho de um período pré essas coisas todas, né? Mas a gente vê o quanto que as pessoas mergulham nisso, né? E o que isso tem mudado na vida, no dia a dia das pessoas e tem causado problemas aí na saúde mental das Sim, pessoas, Letícia? legal. Quem diria, né? Nós estaríamos aqui fazendo uma live, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a tecnologia, né? Esse movimento digital, como tudo na vida, tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? E aí, de novo, acho que entra a palavra que a gente vem trabalhando desde o começo, a questão do equilíbrio, né? O que a gente percebe é que a pandemia em si, ela trouxe o quê? Um universo virtual para dentro da minha casa. Sim, De forma fomos muito obrigados mais, a se né? isolar, né? De forma muito mais escancarada.
Antes se tinha celular, antes se tinha internet, antes se tinha tudo isso, né? Mas não era tão escancarado como a pandemia nos trouxe, né? Então a pandemia fez com que as escolas ficassem online, que os adolescentes ficassem dentro de casa, dentro dos quartos, estando dentro dos quartos, que os pais ficassem trabalhando de forma home office. Então aquilo que talvez já era um problema inicial, acabou que agravando, né? E aí se cria um mundo. Nós sabemos o quê? Que nós temos essa facilidade, o ser humano tem essa facilidade de criar mundos, criar universo. E a própria tecnologia é isso, né? Muitas vezes a gente percebe, eu acho que eu falo assim, vou falar aqui do prejuízo, principalmente nas crianças e adolescentes. Claro que não é só nelas, nós também adultos, muitas vezes nos pegamos totalmente escravos dessa tecnologia, muitas vezes até dependentes digitais, né? Então a gente percebe o quê? Um adoecimento também dessa geração nova, né? Uma geração que é uma geração nativa digital, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar, para a gente pensar em saúde mental nesse sentido que o doutor está abordando, eu preciso analisar as gerações, né? Porque a geração, talvez sua e minha, é uma geração que não é uma geração nativa digital, que teve que reaprender, que teve que se reinventar, né? Para estar aqui hoje, falando para esse público que a gente não está vendo, né? Mas a geração da minha filha, a geração dessas crianças que nasceram frente à pandemia, eles são nativos digital, eles já nasceram nesse ambiente, né? E aí eu acho que a grande questão é também, novamente, o ambiente, né? O que nós, enquanto ambiente dessas crianças, desses adolescentes, estamos fazendo, né? Estamos conseguindo dar equilíbrio para essas crianças ou estamos também como essas figuras, esses memes, né? O pai, a mãe na sala e a criança na sala e os três no celular. E aí eu falo pro meu filho, vai ler. E aí eu tô no celular, no Instagram. Aí eu falo pro meu filho, faz tal coisa, se eu estou, né? Qual é o exemplo que eu estou dando também, né? Nesse sentido, né? Então, assim, é um assunto para uma outra live até, porque são muitas coisas, né? Então, assim, acho que é o cuidado, de novo, do equilíbrio, né? É bom e é ruim, né? A tecnologia trouxe coisas muito positivas, mas também trouxe aí agravos na saúde também das pessoas. E aí eu acho que a palavrinha de ordem aqui é eu dar conta de equilibrar, né? E aí os pais nesse movimento aí de ser exemplo, os pais também buscando ter esse ambiente um pouco mais saudável dentro de casa, né? Mesmo que nós sabemos que hoje nós usamos muito celular, muito computador, muitas as redes sociais para o trabalho, né? Nós estamos numa rede social aqui trabalhando, trazendo informação e trabalhando, né? Então, acho que essa questão do equilíbrio nesse sentido também. Aqui, ó, 2 comentários aqui. A Mariana Kim, aqui, 88. Os responsáveis precisam ser o exemplo. Então, falando de pais como exemplos, né? Principalmente nessa situação, né? E a psicóloga Sandra Barros. Ah, a Sandra, lá do Medical Center, conhece ela. Em São Paulo temos um núcleo de estudos sobre esse tema, conduzido por meio do Dr. Cristiano Nabuco. E o tema é muito preocupante, né? Então, falando dessa situação aí, né, Letícia? Sim. Excelente. Os estudos do Dr. Cristiano são excelentes mesmo nesse sentido. Eu acho que quem depois até entrar no Instagram dele, buscar em mais informações, tem muita coisa interessante, tem muitas coisas aí que dá para a gente pesquisar e aprender mais sobre essa questão da tecnologia. Sim, muito legal. Outra coisa que eu acho que a gente até que tomar cuidado para abordar isso, mas a gente não tomando partido, eu acho que é legal, né? Esse radicalismo todo, né? Essa maluquice, né? Que virou esse mundo aí em termos... A gente está falando da questão política, mas não só na questão política, né? Eu acho que é uma radicalização em vários aspectos, né? E você vê as pessoas brigando em rede social, mas não só por política, que a política está muito em voga, né? Por causa de tudo que aconteceu ano passado, esse ano, semana passada e tal. Mas não é só isso, né? Radicalismo em todos os sentidos, né? E como isso
está envolvido nessa questão hoje da saúde mental? Como é que você tem visto isso? As pessoas estão adoecendo mesmo por causa dessas visões mais radicais aí que está acontecendo no mundo, de um modo geral, não só no Brasil, né? Não é uma coisa só brasileira. Você vê isso no mundo todo, né? E aí eu acho que entra uma outra palavrinha, né? Excesso, né? Esse radicalismo é excesso, né? E eu gosto de sempre falar, né, que o excesso ele traduz uma falta, né? Todo excesso revela uma falta, né? Então, esse próprio radicalismo que a gente tem visto, essa intolerância que a gente tem visto, eu não consigo olhar para ela sem pensar, pera lá, o que está faltando aí? O que está acontecendo aí, né? Por que as pessoas estão tão radicais dessa forma? Por que as pessoas estão tão intolerantes dessa forma, né? Por que tanto excesso de raiva, de ódio, discurso de ódio? O que está acontecendo, né? Então a gente percebe o quê? Um grande adoecimento, de novo, né? Mais uma vez a gente trazendo essa questão desse adoecimento, um grande adoecimento por esses excessos de partidarismo. E partidarismo aqui não só na questão política. Política, sim, sim, sim. Em É outras muito mais questões, abrangente. né? É. Muito mais abrangente, né, do que isso, né? Então, acho que esse partidarismo em relação à religião, esse partidarismo em relação à alimentação, esse partidarismo em relação à vida fitness, são eles, né? Em relação ao feminismo, em relação a isso, em relação... N Isso. bandeiras, Bandeiras, isso. né? Traduzindo excessos, de novo, mostrando excessos, né? E todo excesso revela uma falta. E aí, qual é a falta? Né? Qual é a minha falta? Qual que é a sua falta? Né? Acho que a gente precisa olhar para isso também, né? Acho que pensando nisso, todo o movimento também, o que a gente percebe muito, né, nesse pós-pandemia e até antes, né? Pensando em saúde mental também. Excessos em relação a coisas que são prejudiciais à saúde. Bebida alcoólica, cigarro, drogas, entre outras coisas. Né? Eu acho que também é um ponto que a gente precisa abordar aqui. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa sobre isso também. Né? Esses excessos que têm acontecido. Né? As pessoas acreditando que elas podem tapar essas faltas, né, com um copo de cerveja, com um cigarro, com a cocaína, com crack, com a maconha, sei lá, seja o que qual for aí, né? O excesso, com a comida, né? Com a rede social, com o sexo, né? Excesso. É. Excesso. E além disso, essa, como é que eu posso falar assim, as pessoas estão muito assim, donas da verdade em excesso, né? É assim, assim como se eu nunca vi tanto isso na minha vida, né? De tantas pessoas que falam assim, não, mas a minha opinião é essa e eu tô certo. Quer dizer assim, não só a intolerância, mas esse negócio de ter tanta certeza de que ela tá tão certa daquilo que ela briga, que ela quebra o pau, de que ela entra para agredir o outro, porque a certeza de... Então, não sei de onde está vindo tanto isso, né? E eu vejo que as pessoas estão adoecendo nesse sentido também, de ter tanta certeza na vida, né? Por um lado, tem tanta gente com tanta dúvida e outros com tanta certeza, né? De que aquilo é certo e que não aceita nenhuma conversa. Né? Você tem visto muito Sim. isso também? É os donos da verdade, né? É, é. Os donos da verdade, né? A gente vê, a Uhum. gente percebe isso, e isso também é adoecedor. Mas o que eu consigo fazer um link, né? Pensando nisso, né? Nessas certezas absolutas, nessas verdades absolutas, né? Que as pessoas, e essa geração mais nova, essas últimas gerações, elas estão muito mais com baixa resistência à frustração. Então, qualquer coisa que frustra, qualquer não, não. Então, se você não concordou com a minha verdade, né? Se você não quer do meu jeito, né?
Então, o que que eu percebo, né? E eu falo assim que as pessoas estão adoecendo por isso também, porque as pessoas estão o quê? Com uma baixa resistência a serem frustradas. As pessoas, cada vez mais, o ser humano está ficando o quê? Como criança, que bate o pezinho no mercado porque quer um doce e a mãe fala que não, É. né? E você tem Desculpa, visto isso em todas as desculpa a idades. palavra, mas é um mimimi, né? É, mas é. Então a gente tem visto isso muito, né? No próprio consultório a gente vê isso muito, né? A gente fala algo para o paciente bate o pé, né? Então a gente percebe isso muito das vezes, né? O paciente, a gente fala alguma coisa que relacionada ao caso e o paciente não volta na próxima sessão, né? Porque tá com baixa resistência a ser frustrado, né? Tá muito numa posição muito infantilizada, né? Não de criança, né? Mas uma posição muito infantilizada nesse sentido, né? De não aceitar os nãos da vida, né? E aí fica o quê? Nesse movimento de, não, eu sou dono da verdade, nesse movimento de muita militância, nesse movimento de muito mimimi, nesses excessos todos aí, Sim, né? sim, 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 sim. E é interessante É porque você falou também, acho que não é só essa geração nova. A gente percebe o quê? Outras gerações também fazendo a mesma coisa, a repetida, mesma coisa. É, né? é. E um efeito manada frente a isso, né? A gente vê também um efeito muito manada frente a isso. Então, assim, a galera tá indo para tal movimento. Então, vai um monte de gente atrás, né? É, E as pessoas não param para refletir se é isso mesmo que elas querem, se é isso mesmo é, que elas entendem como verdade. E vão num movimento muito de manada. é assustador. Eu vi hoje, eu vi uma notícia que eu fiquei assim assustado, porque é o exagero do exagero do exagero que eu estavam falando de uma banda mexicana que foi muito famosa há uns anos atrás, eu nem conheço essa banda, mas tal. Depois eu ouvi a música, até lembrei da música, que falou que talvez vá voltar. Tá? Então, uma banda muito famosa, que é cheia de fã, que talvez vá voltar, e que talvez vai fazer shows, uma turnê, e talvez vai ter shows em São Paulo. E que tem pessoas que estão plantadas na frente do Allianz Parque em São Paulo, que falaram que era lá, de uma banda que talvez vai existir, de um show que talvez vai ter, mas já estão plantados querendo esperar para ser o primeiro a comprar ingresso de uma coisa que não sabe nem se vai existir. Não é de um show que vai ter daqui a um tempo. Sim, sim. Cadê as rédeas da vida? Está com quem essas rédeas? É, Né? Olha a loucura, né, que você está me dizendo aqui, sim, 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 sim. né? Não é nem de um show que eu quero assistir, que vai ter, e que eu sou louco para aquela banda, que já é exagero, mas assim, é um show que talvez vai existir, de uma banda que talvez vai existir, quer dizer, Né? Então, né? assim, é um adoecimento, né, doutor? Eu acho que sim, né? Sim, sim, um adoecimento. Adoecimento muito grande. E aí, isso nos preocupa, né? Isso nos preocupa. Nos preocupa. Até onde vai tudo isso? Né? Sim, Até que ponto? sim, sim. E aí você vê que isso contamina gerações, né? E aí você vê crianças absorvendo isso de uma forma assustadora, Sim, né? E aí você vê, né? E você vê pessoas criticando atitudes que eles fazem também, e aí você fica olhando e fala assim, nossa, né? Porque assim, hoje aquilo que eu te falei, eu já passei por N problemas, né? Problemas aí de excesso de trabalho, burnout, problema na pandemia, né? Fiquei doente, tive Covid grave, tive outros problemas. Então, assim, foram períodos difíceis que eu sofri bastante, que procurei ajuda, fiz tratamento com psiquiatra, fiz tratamento com psicólogo, né? Fiz bastante terapia, né?
e aí você começa a se enxergar melhor e você vai olhando para as pessoas, né? Então, assim, você vai abrindo a sua mente, não só para você mesmo, dos problemas que eu vivi, para as coisas que eu tive, para os problemas familiares que eu tive, né? Mas também no dia a dia com o funcionário, a gente é empresário, médico, mas é empresário também. E aí você começa a olhar mais para você, mas você começa a olhar mais para os Sim, outros, né? E aí você vai se assustando com o que você vai vendo, né? sim. E falando assim, nossa, precisamos falar mais mesmo de saúde mental. Falei, esse janeiro branco não é por acaso, a gente precisa conversar mais sobre isso, Sim. porque eu fico assustado com as coisas que a gente vai vendo, né? E até um vazio até existencial, né? A gente percebe, né? As pessoas não sabendo quem elas são, né? Quem realmente são, né? E aí entrando nessas crises, né? De não conseguir compreender o seu próprio eu, né? Claro E que é você algo acaba mudando. E você acaba mudando mesmo, né? Eu falo assim, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de discutir, de conversar, de trocar ideia, de debater ideias, né? De poder trocar ideia com as pessoas, de entrar em debate de ideias, de conceitos. E hoje eu tenho medo de debater, sim, eu tenho medo de me posicionar, porque as pessoas estão tão radicais, né, em vários aspectos, que a gente acaba se sentindo mal. sim, E eu, pelo menos, hoje, percebo que me posiciono muito menos, me coloco muito menos, sim. porque você vê como que está esse mundo hoje, né? Se fechando, na verdade, muitas das vezes, né? Com medo de alguma represária, com medo de ser mal compreendido, né? Então a gente acaba pisando muito mais em ovos. A gente está vivendo num mundo que a gente está pisando em ovos, né? É, Com aquilo que a gente é, faz, com aquilo que a gente fala, por conta desse movimento todo, né? Claro que a gente entende o quê, né? Que houve muito antigamente, antes, né? Muitas coisas erradas também, né? Muitos descompassos aí, né? E hoje tem dado voz para algumas coisas. E eu acho que é super importante, né? Até a nossa discussão aqui ela é muito nesse sentido, né? Mas esse medo, eu acho que é algo que vem estando aí nos rondando, né? De estar o tempo todo pisando em ovos. Para não e aí entrar eu vejo, em discussões desnecessárias. e aí eu vejo que muitas pessoas se calam e acaba se radicalizando mais Sim, ainda em outros sentidos, né? sim, sim. É triste. E aí eu acho que é Aqui, muito ó. isso, da má compreensão do outro, né, doutor? Que a Ana colocou aqui, né? Muitas das vezes o outro não me compreende, né? E daí acho que vai entrar muito nessa questão da comunicação. Como que a Uhum. comunicação hoje está difícil de acontecer? É verdade, é verdade, né? Aqui outros comentários aqui para conversar com alguém hoje você precisa estar munido de argumentos, mas hoje nem argumentos mais hoje está dando certo. Aqui a Ana Kaiser, aqui a mal compreensão do outro é fato. Hoje em dia temos que pisar em ovos para conversar com alguém. É isso que a gente está realmente debatendo, né? Sim, Né? E aí eu vejo que até as relações humanas ficam difíceis, sim, né? sim. Por Né? essa má compreensão, né? Por essa falta de diálogo, É. por essa falta de compreensão em relação ao outro, né? Por essa falta de acolhimento, de empatia, né? De eu E eu conseguir me falo colocar no lugar do assim, outro, né? hoje eu me sinto muito mais só, né? Falando agora de mim como pessoa, né, muito mais solitário. Eu acho que a pandemia nos afastou e a hora que você quer voltar, você quer voltar a conversar, a falar, a se posicionar, a se colocar, a conviver, e você sente essa situação toda, né? E eu percebo que as pessoas estão. Eu me sinto, mas eu percebo que as pessoas estão mais solitárias, né?
Então, é rede social, é o medo de se posicionar, é o pós-pandemia, tudo isso. Isso leva a uma saúde mental mais complicada, né? Sim. Ou até vivendo outras coisas, né? Eu acho assim, as pessoas muitas vezes ficaram tão solitárias que ficam vivendo o quê? Até a vida da internet, né? Ficam tão presas nesse movimento da internet, voltando nesse assunto, né? Se fecharam tanto que ficam vivendo a vida do outro frente àquilo que as pessoas estão publicando, né? Como se aquilo que as pessoas estão publicando seja uma vida real, né? Uma vida. Muitas vezes as pessoas publicam coisas e não é aquilo que elas estão vivendo realmente, né? Aí, ó, a Ana Kaiser, vocês acham que a pandemia colaborou para isso, de pisar em ovos com as pessoas? Eu acho que é um todo, né? Eu acho que isso não é um processo só pós-pandemia. Eu acho que é um movimento que vem acontecendo já, né? E um movimento de gerações, de uma mudança geracional. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Nós estamos vivendo num movimento de mudanças geracionais de uma maneira muito rápida, né? Então, antes uma geração durava 20, 30 anos. Hoje a gente tem gerações aí de 10 anos e aí já muda de novo, 5 anos, é uma outra geração, né? Um novo contexto, né? Os filhos da pandemia são outras crianças, não dá para comparar quem nasceu na pandemia, quem nasceu 1 ano, 2 anos antes da pandemia. Então, acho que, Ana, eu acho que é uma junção de coisas aqui, né? A pandemia, acho que ela pode ter colaborado sim, porque as pessoas ficaram muito trancafiadas e agora elas querem, né? Ou muito também falando só através da rede social e agora tem que olhar cara a cara, né? Mas eu acho que é uma junção de outras coisas também, outros fatores nesse processo. Legal, muito bom. Nossa, já passou mais de 1 hora e a gente aqui batendo papo. Dá pra gente marcar umas 25 lives e a gente não vai esgotar Sim, com o certeza. assunto. Mas assim, ó, tem muita gente, né? Deu bastante gente participando da live. Acho que foi um bate-papo delicioso aí da gente estar conversando. E acredito que essa não vai ser a nossa última, não. Acho que nós vamos puxar muito assunto para a gente estar debatendo aí, Letícia. Inclusive a gente chamando outras pessoas, talvez para a gente trocar ideia sobre isso, né? Pegando talvez um tema mais focado, porque vira e mexe tem temas que vão estar aí em voga, e você percebeu que você gosta bastante, né, desse bate-papo. Então eu acho que vai ser muito legal a gente retomar em outros temas aí, né? Eu acho que é interessante, né, para a gente poder fechar esse assunto, né, entender que a gente pode melhorar a saúde mental. A gente pode sim melhorar, desenvolver esse movimento de saúde mental, né? Eu gosto muito de pensar sobre as estratégias que a gente pode para enfrentar esse dia a dia, né? Quais são as estratégias de enfrentamento, né? Uma delas que a gente já falou foi a questão do autocuidado, né? Acho que esse olhar para si, né? Esse autocuidado, né? E no autocuidado a gente vai poder pensar em N coisas, né? Desde eu buscar uma terapia, desde eu buscar uma ajuda, desde eu fazer uma atividade física, que é de extrema importância. Se as pessoas estão falando sobre isso, é porque é de extrema importância. Nós temos N artigos científicos que comprovam os benefícios, né, para a saúde física e saúde emocional, saúde mental, da atividade física, né? Então, acho que são coisas aí. Evitar hábitos que são prejudiciais, eu acho que precisa estar atento para isso, a gente evitar esses hábitos aí prejudiciais, seja ele de excessos, né? Em qualquer situação. Praticar a fé, né? Cada um tem uma fé, cada um tem uma espiritualidade, mas acho que é importante para melhorar a saúde mental, e hoje nós temos estudos que mostram o efeito da espiritualidade na saúde mental, né? Então, essa questão da busca pela fé, de você encontrar o seu caminho nesse sentido, né? Acho que essa ideia mesmo da junção corpo, mente e espírito. Também encontrar aquilo que eu gosto, né? Saber aquilo que eu gosto, o que me faz bem e fazer aquilo, né? Então eu gosto de caminhar, vai fazer caminhada. Se você gosta de escutar música, vai escutar música. Se você gosta de cozinhar, vai cozinhar, né? Acho que é importante também ter esses hobbies, ter esse tempo para fazer coisas que você gosta, que você realmente quer fazer, né?
E eu acho que a terapia, né? Eu não posso deixar de falar e puxar a sardinha para o meu lado, né? Acho que fazer terapia, né? Hoje nós temos aqui em Dourados excelentes profissionais da psicologia, excelentes psiquiatras, excelentes profissionais da saúde que trabalham com isso, né? Então, acho que é importante a gente buscar esse cuidado, né? De se olhar, de estar atento para a nossa saúde, se alimentando bem, fazendo atividade física, juntando aí esse corpo, essa mente e o espírito. Eu acho que a gente fecha muito com isso, né? Essa junção dessa roda da vida e nesse cuidado, né? Nesse olhar para si, de novo, né? Pare e olhe para você. Pare e olhe para você. Legal, isso é muito importante, né? Olha, Letícia, muito obrigada. Eu acho que foi uma das lives assim, mais gostosas que eu fiz, porque a gente poder falar um pouco, né, de como a gente está se sentindo, de como a gente está vivendo e tentar mostrar um pouco disso, né, da importância das pessoas se cuidarem, pensarem em si mesmo, olharem para dentro de você, é muito importante, né? Então, ó, muito, muito, muito obrigado. Estou muito contente de ter participado dessa live. Vamos fazer outras com certeza. Então, assim, né, para a gente encerrar, né, muita gente aí que assistiu a gente falando, fala aí onde que te encontra, onde que você está, onde que você trabalha. Se quiserem te procurar, eu acho importante isso daí também. Quero agradecer aí o convite, primeiramente, né? Dizer que estou aberta para falar de outros temas. Vamos buscar aí, né? Acho que a gente está aberta. Essa foi uma live mais abrangente, né? Agradecer os meus alunos que estão aqui, ex-alunos, psicólogos, pessoas aí do meu convívio que participaram também da live, né? Eu acho que é bem interessante falar sobre isso. E onde me encontra, né? Eu estou aqui na Rua Cuiabá, 1994. É aqui no Centro Empresarial Itamaraty, é aqui que eu atendo. E também estou na Unigran. Se quiser me procurar, na Unigran, dou aula lá, tanto de manhã quanto à noite. Então, podem me encontrar aí nesses lugares. Legal, muito bom então, Letícia, ó, agradecendo demais, tá? Vamos encerrando aí, dizer aqui que o Artemis Laboratório está nessa luta aí de divulgar a saúde, de fazer lives, né, falando sobre saúde de um modo geral, o mais abrangente possível, né? E não podíamos deixar de enfocar esse tema tão importante. Então, pessoal, olha, muito obrigado. Tivemos uma audiência enorme aqui, tá? Devemos ter passado bastante 100 pessoas acompanhando essa live aqui. Muito obrigado mesmo. Tá? Nós vamos ter muitas lives durante esse ano, temos uma programação bem interessante, então vão acompanhando aí o Artemis no Instagram, no YouTube, que vocês vão estar sempre recebendo informações sobre novas lives que nós vamos estar fazendo aí, e sempre falando de saúde, sempre tentando trazer informações importantes para a população, tá? Então, pessoal, boa noite, muito obrigado, até uma próxima live. Até!